Hoje uma operação em que advogados de Lula e também um advogado muito próximo da família Bolsonaro foram alvos de busca, né? E o Marcos Sadoc, lá no Rio de Janeiro, conta pra gente como é que foi isso. O advogado Eduardo Martins, filho do presidente do Superior Tribunal de Justiça, é um dos alvos da Operação Esquema S, desdobramento da Lava Jato no Rio, que apura o desvio de 150 milhões de reais do SESC, Senac e da Federação de Comércio. Segundo o inquérito, Eduardo recebeu 5 milhões e meio de reais para influenciar no STJ. Ao todo, a Polícia Federal cumpre 50 mandados de busca e apreensão contra advogados, políticos e empresários. Entre os alvos estão Frederico Wassef, Cristiano Zanin, Sérgio Cabral e Adriano Anselmo. Os procuradores encontraram contratos que somaram 355 milhões de reais com os advogados e pelo menos 150 milhões do montante teriam sido desviados. Sem entrar no mérito de nada, Zaidan, mas a Lava Jato tem tantas derivações que às vezes eu perco a conta, né? E chegou no Sistema S no Rio de Janeiro, né? E continua sendo a Lava Jato e a Força Tarefa lá, o destacamento do Rio de Janeiro, que está cuidando disso. Se aproximou de advogados que são quase... Eles são tão importantes, que cuidam de pessoas tão influentes, que são quase os protagonistas do processo. Você citou Frederico Wassef, ligado aí ao caso Queiroz e ao Flávio Bolsonaro, e você citou Cristiano Zanin, Roberto Teixeira, advogados do ex-presidente Lula. E a polícia deflagrou esta operação por ordem do juiz, o Bretas, Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, como frisou o Ronald, da Lava Jato Rio. A Lava Jato não é só Curitiba, é Rio, Brasília, São Paulo, Curitiba. E há uma história, uma delação, inclusive, de que, feita pelo Orlando Diniz, né, ex-presidente da FEComércio, lá do Rio de Janeiro, começa com ele dizendo que o Felipe Santa Cruz, presidente nacional da OAB, pediu para ele dinheiro em espécie para a campanha, a reeleição da OAB do Rio, em 2014. E o Diniz afirmou na delação que não tinha o dinheiro, mas que eles acertaram um contrato de fachada entre a FEComércio e Anderson Prezia, indicado de Santa Cruz para efetuar o contrato no valor de 120 mil reais. Ele alegou que os serviços nunca foram prestados, era só uma maneira de fazer a grana chegar ao Santa Cruz. Esse empresário da FEComércio, ele foi preso há 2 anos e meio, né? Pouco mais, fevereiro de 2018, portanto 2 anos e 7 meses, lá no Rio de Janeiro, naquela operação Jabuti, um desdobramento da Lava Jato. E segundo investigações, esse empresário, o Orlando Diniz, ele gastou mais de 100 milhões em contratos irregulares com escritórios de advocacia para se manter no comando da FEComércio. Não deve ser por amor à FEComércio, né, Ronald? Não é? Não. O negócio deve ser bom, né? Algum atrativo tem, né, Zaidan? Pô, pro cara gastar 100 milhões, claro, essa é a conclusão de investigações. Não se sabe se aconteceu. Outros escritórios também integram as investigações, também são investigados. Pois bem, ele disse o seguinte: esse contrato foi firmado com o único objetivo de repassar recursos para as campanhas internas de Felipe Santa Cruz na OAB no valor de 120 mil. Que se tratou, aqui é o texto da polícia, então coloca que, ou seja, o cara disse que se tratou de transferência de recursos para campanhas e foi um primeiro movimento, uma espécie de gesto de boa vontade. Que o colaborador, o empresário, então entendeu que Anderson Prezia Franco era o homem da mala de Felipe Santa Cruz e apenas face ao pedido direto de Felipe Santa Cruz ao colaborador é que o contrato foi assinado. E afirma a importância de se aproximar de Santa Cruz para seu objetivo de se manter no comando da FEComércio e ascender à Confederação Nacional do Comércio. Um dos sindicatos do Rio, segundo afirmou, fazia oposição ao comando da FEComércio e passou a ser
controlado por Santa Cruz. O Santa Cruz se manifestou. Ele rechaça com veemência, segundo nota, as ilações mentirosas dessa delação fantasiosa. Ressalta que nunca pediu qualquer tipo de apoio para a campanha da ordem ou negociou qualquer serviço com o senhor Orlando Diniz. Tais mentiras só podem ser interpretadas como retaliação à ação do Dr. Felipe Santa Cruz como advogado do SESC e do SENAC Rio, em processo no Tribunal de Contas da União, justamente pedindo o ressarcimento dos danos causados pelo delator às organizações. Processo esse em que esse senhor foi condenado a devolver mais de 58 milhões de reais aos cofres do SESC e do SENAC estaduais por um convênio ilegal. 58 só nesse papo de SESC e SENAC, 58 milhões. Então, temos aí a resposta do Santa Cruz. A OAB, ela se manifestou também em relação a essa operação de hoje, né? E aí é um negócio meio estranho, quando fala que há uma clara tentativa de criminalização da advocacia em face da Lava Jato que fez buscas contra advogados. Aí já é forçado, né? O Santa Cruz é inocente até prova em contrário. O Zanin é inocente até prova em contrário. São casos distintos, hein? O Teixeira é inocente até prova em contrário. Mas é preciso rechaçar, contradizer a delação. E não se firmar, se abraçar, se agarrar a uma teoria conspiratória de que é uma ação contra a advocacia brasileira. Tenha paciência. E aí, é a chamada indignação seletiva, né? O Bretas expediu 50 mandados de buscas e apreensões, aceitou a denúncia do Ministério Público Federal, tornou réis 26 pessoas, Ana Tereza Basílio, de Wilson Witzel, hein? Olha como o leque... Cristiano Zanin, Roberto Teixeira, Lula. E Frederico Assef, família Bolsonaro. Então, o Assef, ligado à família Bolsonaro, Zanin e Roberto Teixeira, advogados de Lula, Ana Tereza Basílio, advogada de Witzel. Estão entre os 26 aí que foram tornados réis pela decisão do Marcelo Bretas. O Zanin diz que todos os serviços prestados pelo seu escritório, a FEComércio, estão devidamente documentados em sistema auditável. Portanto, os documentos podem ser auditados e a sua veracidade e legalidade e legitimidade podem ser conferidos, segundo o Zanin. Outros citados não se manifestaram, inclusive o Assef, que já tem outros rolos aí nas investigações relacionadas ao Queiroz. E aí houve essa reação da OAB. A FEComércio diz que a administração eleita em abril de 2018 está totalmente comprometida com o esclarecimento dos fatos e vem colaborando com as autoridades. É aquela resposta padrão que vem desde a Odebrecht, né? A Odebrecht adotou essa resposta padrão. Atenção, a nova direção está comprometida em esclarecimento dos fatos e não tem nada a ver com o que foi feito anteriormente. Tira esse bicho de cima de mim, né, Zaidan? Exato, exato. Agora, o Zanin, ele fala, ele até responde quando diz que os documentos são auditáveis, né? E que houve comprovação sobre a efetiva realização dos serviços que foram contratados. Essa é a resposta que se espera. O problema é quando o Zanin fala assim, que o Bretas é ligado ao Bolsonaro e que querem atingi-lo por isso. É a mesma decisão de tomar caminho da teoria conspiratória. A resposta dele, técnica, é a que deve valer, é a qual ele deve se apegar. Olha, eu tenho aqui os documentos dos meus contratos, são auditáveis. Vocês podem conferir a legalidade, a legitimidade, a procedência. Está tudo ali no papel, não tem nada fora do papel, não há um centavo pago fora do papel. É isso que ele deve dizer. Agora, não, é porque eu sou advogado do Lula e o Bretas é ligado ao Bolsonaro. No momento, aliás, não em relação ao Bretas exatamente,
mas é que o Bolsonaro é um dos que metralham a Lava Jato de Curitiba, que é, digamos, a operação emblemática de todas que estão no âmbito da Lava Jato, né? Então, é uma forçação do Zanin. Ele tem de dizer o seguinte: olha, o que eu fiz é legal e quero provas de que eu agi legalmente. O Bretas acha que há evidências, tanto que fez com que todos esses fossem feitos, não só denunciados, né, mas são 26 pessoas que se tornam réis no âmbito da Justiça do Rio de Janeiro, assim consideradas, e agora o Zanin, ao mesmo tempo em que diz que os seus documentos são auditáveis e que não há pagamento fora do que foi assinado, ele diz: Bretas é juiz federal e sequer tem competência para tratar de pagamentos realizados por uma entidade privada como é a FEComércio. Mas aí entra a história do Sistema S. Porque o Sistema S é privado, é. Só que é o seguinte: essas entidades são mantidas por contribuições estipuladas em lei e administram recursos públicos, hein? Então, em 19, segundo a Receita Federal, foram repassados para o Sistema S 17 bilhões e 800 milhões de reais. Uma fortuna. Em 2018, um pouco menos, 17 bilhões e 80 milhões de reais. E em 19, 17 bilhões e 800 milhões de reais. Vocês estão lembrados que o Paulo Guedes disse que ia passar a faca, não é? No Sistema S e tal. Passou nada. Passou nada. Os sindicatos dos trabalhadores perderam lá a contribuição compulsória. Mas o Sistema S, não é? E há dinheiro público, ele administra recursos públicos. Então não é bem assim, não é só questão da FEComércio, como alega o Zanin, mas há também a questão do Sistema S, que embora seja um conjunto de entidades privadas e administradas por federações e confederações patronais, do comércio, do transporte, da indústria, são mantidas por contribuições estipuladas em lei, compulsórias, pois, e administram recursos públicos. Enfim, o caso está só começando. Todos eles devem ser considerados inocentes até prova em contrário, não é? Mas não devem se agarrar a defesas baseadas em teorias conspiratórias. Eles devem contradizer o que está na delação e o que está na investigação do Ministério Público, né, Ronald? Exato, Zaidan, é o que a gente espera e a gente vai acompanhar esse caso de perto para saber de que maneira isso progrediu, se é que progrediu, e a gente não pode ficar sem respostas, como você bem disse.